Por incrível que pareça, é muito bom você pregar quando tudo já foi dito, não é? Porque você sabe que o que vem agora é só migalhas. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Eu prometo que nós não sairemos daqui antes das 7 da noite. Misericórdia. Misericórdia. Filipenses capítulo 2. Você sabe que eu comecei a pregar sobre o livro de Filipenses. Nessa tarde eu queria aproveitar então ainda respingos do nosso congresso e conversar um pouco sobre a questão da nossa identidade, mas eu gostaria de falar rapidamente, que a gente também não tem muito tempo ainda, mas falar rapidamente a parte negativa, aquilo que atrapalha muitas vezes a nossa identidade. E você sabe que esse livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele escreveu quando estava preso, é uma das cartas da prisão. Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão, são cartas que Paulo escreve quando está preso. E eu já dei uma introdução para você a respeito desse livro, do quanto é considerado o livro da alegria, e é um livro da contradição, a priori, porque o apóstolo Paulo está preso, sofrendo, mas ao mesmo tempo ele pede para que os irmãos de Filipos permaneçam alegres, estejam alegres. E parece uma loucura porque como é que uma pessoa que está passando por algo difícil pede para que os outros fiquem alegres? Ele deveria estar reclamando, ele deveria estar agora murmurando, dizendo para Deus, olha, por que o Senhor deixou eu ficar aqui? Mas não, ele diz assim, eu estou alegre e quero que vocês permaneçam alegres, fiquem alegres. E é o livro em que, é a carta em que Paulo mais diz isso. Alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, ele fala. E ele então escreve para os irmãos de Filipos essa carta extraordinária, porque ela nos ensina, inclusive, a viver esse tempo que nós estamos vivendo. E especificamente esse tempo de pandemia. Esse tempo que talvez agora não para algumas pessoas, mas que no começo deu muito medo a muita gente. Deu pavor. Deu desespero a muita gente. Lá no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então Timóteo iria lá para Filipos, iria dar notícias de Paulo aos irmãos de Filipos e depois iria voltar para trazer notícias dos irmãos de Filipos para Paulo. Lembrando que Filipos foi uma das primeiras igrejas, a igreja batista de Filipos. Estou brincando, claro, né? A igreja de Filipos foi uma das primeiras igrejas que o apóstolo Paulo fundou em suas viagens missionárias, na primeira. E nesta cidade foi a cidade em que ele ficou preso. Aquele episódio que ele vai lá de meia-noite, canta lá com um amigo dele chamado... Não vale dizer Moisés, hein, pessoal? Silas. E aí as cadeias se abrem, né, se quebram. E então o carcereiro vê que os seus prisioneiros estavam ali escapando. Então ele tenta se matar. E o apóstolo Paulo então diz, não faça isso. E aí ele completa dizendo o quê? Oi? Completa de... Minha gente. Eita. Cura, Senhor. Romanos 12:1 na cabeça desse povo. E aí, então, ele vai e diz o que para o carcereiro? Senhor, tu estás vendo. Não faça isso. Creia no Senhor Jesus
É esse momento que ele fala isso. Então, foi nesse lugar. Foi um rebuliço tremendo. Enfim, hoje a gente diria o seguinte, foi um babado. Né? Mas então ele agora escreve para esses irmãos dizendo o seguinte, porque a ninguém tem o de igual, estou no versículo 20, porque a ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está falando de Timóteo, hein? Ou seja, ele se preocupa com vocês de Filipos. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vocês Epafrodito. É uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vocês. Estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, olha lá, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então está aí um pedaço dessa carta extraordinária que o apóstolo Paulo escreve. Se você já leu a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que ele começa, é uma carta belíssima, o capítulo 2 extraordinário e tal, e aí quando ele chega aí, ele faz exatamente essa descrição dessas duas pessoas. Timóteo e Epafrodito. E é curioso porque, assim, vamos fazer uma pausa aqui. Paulo já estava no auge do seu ministério. Muitas pessoas já conheciam o apóstolo Paulo. Paulo já havia escrito algumas cartas, como, por exemplo, Romanos. Lá na frente, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, olha, as cartas dele são difíceis de serem entendidas e alguns até distorcem. Então, as pessoas já conheciam Paulo. E, aliás, Paulo agora estava preso, porque o evangelho que ele pregava causava barulho nos lugares por onde ele ia. Mas que barulho? As pessoas se convertiam. As adivinhadoras, elas se convertiam e deixavam de dar lucro aos seus senhores, por exemplo. Pessoas endemoniadas eram libertas. As pessoas começavam a mudar de vida com o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E agora ele está preso por causa disso. Paulo, que escreveu antes desse livro aqui, que ele tenha sido arrebatado a um lugar muito especial, que soube, que escutou coisas especiais, que a ele foi dado o privilégio de pregar coisas que os profetas do Antigo Testamento nem puderam pregar. E que agora, nesse tempo em que ele estava pregando esse evangelho, até anjos queriam pregar o evangelho. Mas a ele foi dado o privilégio de pregar esse evangelho. Imagina se você chegasse nesse top. Então o Senhor revelar coisas a você. Hello. E que você então fosse a pessoa escolhida pelo Senhor para causar uma convulsão no mundo por causa desse evangelho, escrever cartas que iriam entrar séculos e séculos e séculos, e pessoas, e a igreja iria ser direcionada por... Pronto, essa pessoa, apóstolo Paulo. Mas existe uma coisa curiosíssima aqui nesse texto que nós lemos, que é extraordinário. Que é o fato de que esse Paulo, poderoso em obras, apóstolo, homem cheio de fé,
Homem cheio de autoridade, porque sabe o que é você guerrear contra demônios, sabe o que é você estar diante de uma pessoa possuída por demônio e você dá uma palavra e o demônio sair? Você é assim? Se você sai, quando você sair daqui, claro, você vai chegar ali na Conta Boa Vista. Se surgir uma pessoa endemoniada na sua frente, o que é que você faz? Alternativa A, você se borra. Alternativa 2, você ora expulsando o demônio, em nome de Jesus. Alternativa 3, você sai correndo. Alternativa 4, você vem na igreja chamar o pastor. Eu vou terminar esse negócio, eu vou para casa, hein? Delou, claro. Mas assim, o que você faria? Pois o apóstolo Paulo tinha autoridade no Senhor. E ele sabia a dimensão espiritual, o que é que estava acontecendo. Então, quando ele olhava para os cenários, quando o apóstolo Paulo olhava para os cenários, ele sabia espiritualmente o que é que estava acontecendo. Nós fomos chamados para ter essa percepção também. Nós fomos chamados para saber discernir, porque o próprio apóstolo Paulo, o Senhor, através do apóstolo Paulo, diz que nós temos a mente de quem? Muito bem, Mili, de Cristo. Exatamente. Nós temos a mente de Cristo, então nós sabemos discernir. É por isso que, diante de uma proposta que aparentemente vem do Senhor, quando você bate os olhos espirituais, você sabe, essa proposta vem do inferno. Arreda de mim, Satanás, você diz. Para aquela pessoa que chega junto e diz assim, vamos ficar. Então você sabe que, pelos olhos espirituais, com a mente de Cristo, que isso não vem de Deus. E claro, você que tem a mente de Cristo, corpo santo, santificado, o que é que você faz? Você e não corre para cima. Você não corre para cima, você se afasta. Amém? Amém? Olha, eu quero dizer uma coisa. Eu só ouvi o pessoal da Pibicor dizendo amém. Então, por favor, o pessoal da Pibicor não responde mais. Amém, igreja? Agora. Aleluia. Mas esse apóstolo Paulo, nesse naipe, ele escreve para os irmãos de Filipos dizendo o seguinte, meus irmãos, ainda bem que esses irmãos vieram aqui. Eu preciso deles. Foi excelente vocês terem enviado Epafrodito. Ainda bem que Timóteo chegou. Porque me alegrou. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que não há pessoa forte o suficiente que possa viver sozinho. O que ele está dizendo é que, ainda que você seja um gigante na fé, uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa que entende a dimensão espiritual, você não pode viver sozinho. Você precisa das pessoas. Você precisa dos irmãos. Porque Deus fala através dos irmãos. Porque Deus usa as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que ferro afia ferro. Sabe o que isso quer dizer? É que ainda que seu irmão não tenha feito um curso, sei lá, não sei o quê, do seminário, ainda que ele não tenha estudado toda a Bíblia, ainda que ele não saiba grego, hebraico, ainda que ele não faça jejuns e orações todos os dias, essa pessoa, Deus pode usar para falar com você. Porque ainda que um membro do seu corpo esteja doente, ele ainda serve muito bem a seu corpo. Afinal de contas, quando você leva um corte no pé, você corta o pé? Não. Você procura sarar essa parte do corpo. Não é? Então, se você leva uma queda e se quebra todo,
fica todo roxo, né? Todo cheio de hematomas, você fica mal, você não consegue andar direito. Mas você acorda e diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ali no shopping comprar outro corpo. É possível fazer isso? Tem muita gente fazendo, hein? Tem muita gente trocando, tem muita gente, né? Tem muita gente fazendo muita coisa. Mas a gente sabe que não é possível. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, ainda bem que eu posso contar com vocês. Olha, está muito difícil aqui nessa prisão. O evangelho está sendo exaltado aqui. O Senhor está me usando nessa prisão. Mas ainda bem que os irmãos chegaram. Ainda bem que eu tenho com quem eu posso falar, conversar, dizer, desabafar. Mandar mensagens. Trocar o WhatsApp. Fazer uma teleconferência. E aí, meus irmãos de Filipos, tudo bem? Bem, aqui o ambiente não dos melhores, né? Claro, estou na prisão, mas está tudo belezal. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente se esquece de que nós estamos em uma realidade contaminada pelo pecado. Nós nos esquecemos disso. E sabe qual é o problema? Um dos maiores problemas da realidade contaminada pelo pecado, ou seja, por causa do pecado, um dos maiores problemas que nós temos, por causa do pecado, é a questão do orgulho. A gente tem a convicção de que a gente vai resolver tudo sozinho. De que eu sei fazer. Se eu ficar no meu quarto uma semana sem ver ninguém, está tudo muito bem. Quando eu quiser, eu saio. E aí chega uma hora que não consegue mais sair. A gente tem essa teimosia. Porque dentro de nós frutifica o tempo todo o orgulho. O orgulho faz a gente não querer dar o braço a torcer que a gente precisa das pessoas. Que a gente precisa confessar as coisas. Que a gente precisa partilhar as coisas. Aliás, é mandamento bíblico. Olha, confessai os vossos pecados uns a quem? É o seu Instagram? É para confessar os seus pecados ao seu amigo virtual da internet? A não ser que você conheça. Por exemplo, Patrícia, eu vi, viu? Patrícia conversa com a irmã dela, Karina, pelo WhatsApp. Mas porque elas estão em lugares distantes. Mas quando elas chegarem em casa, elas vão conversar. Eu sei que existem aquelas situações em que você está no quarto, a pessoa está no outro, você não... que não é ideal. Né? Lembrem-se, o Senhor Jesus destruiu toda a muralha de separação. Amém? Amém. Então não crie muralhas de separação entre você e as pessoas que estão, inclusive, dentro da mesma casa, gente. Claro que eu não estou me referindo às duas irmãs, né? Mas se por acaso um dia, né? Então você já sabe que Jesus já derrubou toda essa parede, provoca a separação. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que nós teimamos em achar que nós podemos resolver as coisas. E isso é terrível, pessoal, porque tem muita gente se isolando porque acha que quando ela quiser, ela consegue resolver. Ah, ela está chateada com fulano, está chateada com o está chateada com o pai, chateada com a mãe, chateado com a vida, chateado com Deus, chateado com todo mundo. E aí aquela frase, né? Eu quero que o mundo se... Como é que vocês sabem? E a gente não quer falar mais com ninguém. Essa coisa dentro da gente, isso é tão perigoso, isso é mortal para a gente. E isso é decorrência do pecado. Porque nós não fomos feitos para sermos assim. Nós não fomos feitos para sentir assim. Pelo contrário,
Nós fomos feitos para que quando uma coisa acontecesse comigo, eu corresse diretamente, rapidamente para o meu irmão, para a minha irmã, e confessasse: olha, está acontecendo isso comigo, por favor, me ajuda, não me deixa sozinho. Nós somos feitos assim. E nós entendemos e ajudamos e socorremos porque o problema do outro também é o meu problema. Ele é parte de mim. Mas quando o pecado entrou, fez o que conosco? É a mulher que tu me deste. O problema é dele, o problema é dela. Então o problema de Sabrina é de Sabrina. Se ela não vem na rede, já tem, eu acho que uns 3 anos, qual é o problema? É a decisão dela, né? Liga. Passa um WhatsApp. Vai na casa dela. Chama. Pergunta como é que está. Não é não? Porque o outro é parte de mim. E, gente, isso é tão sério para Deus. Olha lá. É tão sério para Deus a gente tratar esse negócio que está dentro da gente, o orgulho. É muito sério que, se você observar a Trindade, eles não se relacionam com orgulho. Pelo contrário, eles se relacionam de uma forma profunda, amorosa, majestosa. O que um quer, o outro quer. Quando um decide para a esquerda ou para o outro lado, para frente, para a direita, os outros também vão porque entendem que a decisão de um vai beneficiar todos. Um sabe que precisa do outro. Um sabe que não pode viver sem o outro. Um sabe que o outro tem um compromisso de ajudá-lo, de socorrê-lo, de corrigi-lo. Então observa isso. Observe essas palavras que eu estou usando e observe o que é que as Escrituras dizem. Edifiquem-se uns aos outros. Exortem amor. Amem-se uns aos outros. No Novo Testamento tem muitos mandamentos recíprocos. Você percebe? O Pai é nosso. O pão é nosso. Perdoa as nossas. Você já percebeu isso na oração de Jesus? Mas a gente já ora na primeira pessoa, né? O meu pão, obrigado, Senhor, porque a minha mesa está farta. Não é? Senhor, faz isso para mim. Então, quando o Senhor olha para a gente, Ele olha como a Trindade se olha. E como é que a Trindade se olha? A Trindade se olha em comunidade. Sem orgulho. Então, se Ardelinho está com algum problema, ele precisa compartilhar isso. Não dá para ele ficar sozinho. Vai procurar um irmão, vai procurar o discipulador, vai procurar o pastor, vai procurar alguém. A mesma coisa Mili, a mesma coisa Paulo, a mesma coisa eu, a mesma coisa você. Mas essa coisa chamada pecado criou em nós o orgulho. E o problema do orgulho, gente, é a nossa dificuldade em se humilhar perante o outro. Em dizer o seguinte: ó, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. É por isso que tem muita gente sofrendo, pessoal. Achando que o meu problema ninguém precisa saber. Não precisa saber, alguém precisa saber. Eu fui curado de muitas mazelas quando eu abri o coração para alguém e disse: olha, por favor, me ajuda. Eu não sei nem como é que eu vou começar. Eu sei que está doendo, mas me ajude. E quando eu comecei a abrir o coração, aí o Senhor começou a limpar as feridas. Então, se você tem uma ferida na sua perna, uma pereba, né? E que você fica ali, não mexe porque vai doer, não mexe porque vai doer, nunca vai sarar. Aí o que é que o Senhor faz? Que ama muito você. O Senhor leva você para o acampamento. E no acampamento, forçam você a jogar vôlei. E dão uma sacada. E aí o que é que você faz? Você vai tentar pegar a bola.
e a sua ferida na areia. Quem foi? E aí você fica com aquela ferida aberta. O que é que o Senhor está dizendo para você? Você achava que eu estava esquecido da ferida? Estou piorando a situação. Estou aproveitando essa situação aqui para que você entenda que precisa tratar. Você está entendendo? E, gente, olha, o problema é que a gente não quer ser igual ao outro, é porque a gente lá no fundo, veja só, a gente fica o seguinte, a gente fica assim, eu acho que ninguém tem que saber o que é que eu passo. Mas lá no fundo, isso é um orgulho. Porque a gente acha que está no controle da situação. E acha que em algum momento a gente vai dar conta daquilo. E a gente não quer dar o braço a torcer para que o outro veja uma vulnerabilidade nossa. Então, assim, a gente não quer se abrir, a gente não quer se humilhar para o outro. A gente acha que o outro vai usar isso contra a gente. E como eu estava dizendo, isso é tão sério para Deus, presta atenção. Isso é tão sério para Deus. E isso foi tão devastador na vida da gente, porque essa é a arma de Satanás. Satanás quer ver você e ver a mim sozinho, isolado. Quanto mais eu tiver a minha dor, meu sofrimento sozinho, sem falar para ninguém, aquilo que me perturba, mais Satanás vai usar isso. Mais eu vou ser aprisionado. E quando eu libero e que o outro tem um motivo para orar por mim, Satanás já começa a se afastar. Começou a descer luz. E aí o outro vai orando, e eu vou confessando, e o outro vai orando. E aí Satanás vai chegar uma hora que vai sair correndo. Essa é a arma, essa é a dinâmica espiritual. A gente é curado quando a gente confessa. Quando a gente começa a perceber que a gente precisa do outro para ser curado. Quando a gente abre o coração. O apóstolo Paulo estava sofrendo aqui, ele estava pregando, o evangelho estava sendo anunciado. Tem um momento que ele diz na carta, olha, o pessoal pensa que não adiantou essas algemas, pelo contrário. Eu estou pregando e a turma aqui está vibrando, está começando. Mas se você olhar com cuidado esse trecho, a gente diz, olha, ainda bem que eles chegaram. Ter alguém com quem eu posso conversar é maravilhoso. Abrir o coração. Falar do cardápio dessa prisão. Falar do colchão que me deram nessa prisão. Então, isso é tão sério para Deus. A gente lidar com esse coração orgulhoso e achar que a pessoa pode usar isso contra a gente em algum momento, e por isso a gente se fecha, que Deus precisou dar esse exemplo para a gente. E sabe qual foi o exemplo que Deus deu? Eles não, desde que o pecado entrou, eles não sabem mais se relacionar. Eles não sabem mais o poder que é confessar, o poder que é dizer, o poder que é se abrir. Então é o seguinte, vamos ensinar para eles. É por isso que no capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo deu esse exemplo. E qual foi o exemplo que ele deu? Todo-poderoso, extraordinário, rico, com tudo nas mãos. Mas ele suspendeu todo esse poder, suspendeu toda essa glória. E ele se humilhou. E ele se tornou como eu e você, servo. Então, ele precisou dar esse exemplo para a gente. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, olha, eu quero dizer para vocês como é que a gente tem que ser para abrir o coração para o irmão. Porque é só assim que a gente consegue ser curado das nossas mazelas. Pelo contrário, se você se achar forte, poderoso, no controle, ficar sozinho, é isso que Satanás quer. Vai lá, diz que você é poderoso, diz que você não precisa. Aí uma pessoa passa uma mensagem para você, diz que está tudo bem. Está tudo ótimo. Não é isso, não é? Que às vezes a gente encontra. Você encontra a pessoa na Conta da Boa Vista, a pessoa está um bagaço assim. Você olha
cheio de demônio arrodeando. Aí, quando você já se aproxima, repreendendo, né? Olá, fulano, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem contigo? Tá ótimo. Aí você sai dali e diz, eu vou orar por você. Você não está bem. Porque se você tirar um dedo seu, esse dedo vai ficar bem? Você já viram eu dar esse exemplo. Hoje eu vou para a escola sem meu dedo. Deixei ele em casa. Não vai dar certo. Porque nós fomos feitos em comunidade. Nós somos um corpo só. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até quando? Até o fim. Sem cessar. Aí temos as irmãs do Ministério da Coreografia. Né? Então, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem o que mais? Está vendo? A gente canta e não sabe o poder que isso tem. Então, o próprio Deus deu um exemplo do que nós precisamos fazer. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos é o seguinte, olha, eu estou dizendo para vocês, com as letras, que foi muito legal eles terem vindo. Que Epafrodito veio, e mais, ele ficou doente. Quase que ele morre, mas o Senhor teve misericórdia dele, misericórdia de mim, para que não fosse tristeza sobre tristeza. Mas eu vou enviá-lo de volta e vocês vão ficar alegres. Porque eu sei que vocês souberam que ele ficou doente. Mas eu também estou alegre com isso. O apóstolo Paulo abriu o coração para os irmãos de Filipos, para dizer que ele precisava das pessoas, para dizer que um cristão não pode viver só, para dizer que a gente tem que ser como Jesus Cristo é. E Jesus Cristo fez exatamente isso. Ele se humilhou. Agora, imagina, e estou terminando, imagina se Jesus Cristo dissesse o seguinte, gente, mas peraí, eu, o rei do universo, eu vou dizer para esses 12 caras, que inclusive eu já sei, primeiro, um vai me trair, os outros vão me abandonar, eu vou dizer para eles que eu vou ter que me rebaixar até uma cruz, eu vou deixar eles descobrirem isso, vou deixar eles serem pegos de surpresa. Não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo avisou o tempo todo para eles. Filho do homem vai ser pego, vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus Cristo fez isso, pessoal. Se Paulo fez isso, se Jesus Cristo fez isso, aí você acha que você é mais que Jesus Cristo. Eu resolvo meus problemas sozinho. Não preciso falar com ninguém, não preciso dizer nada para ninguém, não preciso abrir o coração, não preciso fazer nada. Você entendeu? Não fique sozinho. Sabe por quê? Porque não é você sozinho que define a sua identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo está aqui, ó. Porque quando Cristo voltar, Ele vai chamar quem? A sua igreja. Claro, a primeira igreja batista do Recife e a Pibicórdia também, né? As outras, estou brincando, claro. Mas ele vem chamar a igreja. E o que é a igreja? É o corpo. É o corpo. Se você não estiver no corpo, organicamente, nutrido e sendo nutrido, a gente subindo. Fica, querido. Fica, querida. Entendeu? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Filipenses, capítulo 2, é o seguinte. Nós somos corpo. Estamos unidos, estamos nessa. Para o que der e vier. Ainda bem que eu estou com vocês e vocês estão comigo. E é o seguinte. Não tem essa de ficar só. Porque quando o Senhor olha para a gente. Quando o Senhor abençoa a gente. Quando o Senhor
derrama as bênçãos, primeiro, o capítulo 1 de Efésios, o Senhor derrama bênçãos sobre a gente. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: quem está capengando, vamos lá, vamos ajudar. Se a gente chegou no nosso limite, vamos orar. E se tem um pouco mais e a pessoa não quer participar do corpo, vamos orar para que tudo que ela está fazendo dê o quê? Errado. Para que ela volte. Entendeu? Você entendeu como é que a gente ora? Então assim, Elô, não é o caso, Elô é uma bênção. Mas a Elô, então entendeu que ela tem que viver a vida dela sozinha. Você já ouviu falar aquele negócio de desigrejado? A Elô agora é uma desigrejada. Eu acho que é esse negócio das regras, das igrejas, é opressão, é coisa sobre a gente, não sei o que. Eu vou viver a minha vida com Deus sozinha, não quero ninguém dizendo para mim o que é que eu tenho que fazer. Aí a gente ora por Elô. Vem cá, Elô, vamos participar da rede, vamos embora para a EBD, não sei o quê. Aí Elô não quer, a gente começa a orar por Elô. Aí chegou a hora que Elô disse: minha gente, para de orar por mim. Não vai parar. Sabe o que a gente vai orar agora, Elô? É que todos os seus planos deem tudo errado. Sabe para quê? Para que lá na frente você entenda que o melhor lugar que você poderia estar era onde? Era no corpo. Entendeu? Entendeu, né, Elô? Então, vocês que entenderam, não inventem não, porque eu vou orar assim. Certo? Então, não fique sozinho. Porque você não vai se definir sozinho. Não vai. Nós somos definidos nisso aqui, ó. E eu sinto uma alegria muito grande quando a gente está reunido. Porque é o lugar em que Deus vai usar você, vai usar sua palavra, seu talento, vai usar seu dom, vai usar sua voz, vai usar seu abraço para me abençoar, para me dizer alguma coisa, para me edificar, para me corrigir, para me exortar. Você entendeu? O apóstolo Paulo, poderoso em obras, mas estava dizendo: foi muito legal vocês terem enviado esses homens, meus amigos, para cá. Foi extraordinário. Meu coração ficou muito alegre. Vou enviá-los de novo, porque eu sei que vocês estão aflitos. Eles vão levar as notícias. Mas olha, foi jóia. Eu preciso de vocês, eu preciso das orações de vocês. Você percebe como ele termina as cartas? Estamos juntos, hein? Se ele fosse escrevendo a linguagem de hoje, estamos juntos. A gente pode estar separado fisicamente, mas o nosso Wi-Fi é outro. A gente está junto, a gente está ligado. Não fique sozinho. Não fique sozinha. Porque esse não é um projeto de Deus para você. E todas as vezes que você fica sozinho, fica sozinha, você está em rebelião contra Deus. Porque você está dizendo para Deus que você não precisa do projeto dele para a sua vida. E o projeto dele é nós sermos corpo. Você entendeu? Então, se você quiser viver plenamente, viva os projetos de Deus para você. E o projeto dele é não ficar sozinho. É por isso, leia Apocalipse, quando a gente chegar lá, é festa coletiva. É anjos cantando, são as irmãs da coreografia, né? Então, banquete. Vai ser festa. Ninguém, olha, no céu não vai ter quartinho para você ficar o tempo todo no seu Wi-Fi, no seu celular. Gente do céu, hoje vai ter culto à noite, não aguento mais. Não vai existir. Vai ser um negócio extraordinário. Você vai entender como é que a Trindade funciona. E nós vamos funcionar e viver como ela funciona. Como ela vive, se amando, se entendendo. E aí, por toda a eternidade. Não fique sozinho. O Senhor abençoe você. E se você precisar conversar, procure seu discipulador, sua discipuladora. Me procure a liderança. Procure também os irmãos da Pibcord. Certo? Procure alguém para abrir o coração. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra que é viva e eficaz, por teu projeto extraordinário, Senhor, que é formar uma nova humanidade em Cristo Jesus.
E isso implica que nós não estamos mais sozinhos. De que onde quer que nós estejamos, a tua família, Senhor, é a nossa família. Nós podemos contar, nós podemos edificar, sermos edificados, amar, sermos amados, perdoar, sermos perdoados. Nós podemos crescer, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a tua palavra para nos orientar nessa caminhada e nos lembrar, nos ensinar de que nós não podemos e não devemos ficar sozinhos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E que nós saiamos daqui com o propósito, Pai, de abrir o nosso coração quando for necessário, para que o Senhor realize seus projetos nas nossas vidas e através das nossas vidas. E assim nós cresçamos, e assim nós possamos dizer a esse mundo perdido, isolado, esse mundo cada vez mais individualista, Senhor. Nós possamos pregar, dizer com as nossas vidas para esse mundo, de que o retorno ao Senhor é a chance desse mundo encontrar satisfação, realização, sentido. Nós te agradecemos por essa tarde. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos falou e nos desafiou. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.